Pois bem, vamos tentar, né? Rodada 5 do Campeonato Brasileiro, começando no sábado, Fluminense e Atlético Mineiro, 2-2 seu resultado, jogo disputado em Cariacica, no Espírito Santo. Fluminense que havia jogado a equipe do Sampaio Correia do Maranhão, que vendeu seu mando de campo para lá. E mais uma vez a torcida do Fluminense. E o jogo terminou empatado em 2-2. O Fluminense conseguiu abrir 2-0. Parecia que o jogo estava ganho, mas é aquele famoso resultado perigoso, né? O 2-0. Com 4 minutos, Germancano já abre o placar para o Fluminense. Ao meu ver, o goleiro do Atlético, Everson, falhou nos 2 gols. Ele sai muito mal nesse lance, onde, na minha opinião, ele não precisava sair, e aí deixa o gol aberto para o Cano fazer, né? Ele embaixo da trave, praticamente em cima da linha. No segundo tempo, o Renato Augusto faz o segundo gol do Fluminense. Ele que não começa a partida como titular, né? Entra no lugar do Paulo Henrique Ganso. Vai lá, faz o 2-0. E aí, cerca de 13, 14 minutos depois do gol do Renato Augusto, né? Do 2-0 do Fluminense, o Milito faz uma substituição, tira o Hulk. Uma substituição que para muitos seria maluquice, né? Está perdendo o jogo, vai tirar um dos seus melhores jogadores que poderia ajudar a virar. Mas fato é que o Hulk não estava tão bem no jogo assim. E o Eduardo Vargas entra e em 11 segundos em campo, o primeiro toque dele na bola é o chute pro gol, numa linda enfiada de bola, se eu não me engano foi do Igor Gomes, não, foi do Batalha, eu acho, né? E o Vargas finaliza muito bem, sem chance pro Fábio, faz o primeiro gol do Atlético, e 6 minutos depois ele já empata o jogo pro Galo, fazendo gol de cabeça. O Vargas chegou a ser cogitado, né, que ele saísse do Galo no começo do ano, falaram até dele poder ir para o Vasco, né, que o Vasco estaria negociando, mas o negócio não andou, na época, inclusive, eu era contra. Teria vaga facilmente ali, sem dúvida. E é bom para o Atlético Mineiro que ele esteja voltando a jogar bem, né, e ajude esse elenco. Ele partida, né, entrou e resolveu. E o Atlético, por pouco, não consegue a virada, termina a partida com mais finalizações, mais posse de bola do que o time do Fernando Diniz. O Milito também é um cara que gosta da posse de bola, né, mas o Diniz dificilmente perde nesse termo, e nesse termo ele perdeu e empatou o jogo. Então acho que fica com gosto de derrota para o torcedor do Fluminense, literalmente, porque ele estava vencendo, né, tomou um empate, e aí o Fluminense chega a mais um resultado ruim no Brasileiro, né? Perdeu para o Corinthians na rodada passada, até agora apenas uma vitória do Tricolor, que foi no Clássico contra o Vasco. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino recebeu o Flamengo. O jogo terminou empatado em 1-1. O Bragantino saiu na frente com o gol do Pedro Henrique, zagueiro recém-contratado vindo do Atlético Paranaense. Ele vem para suprir a saída do Léo Ortiz, que foi para o Flamengo. Fez poucos jogos como titular com a camisa do Rubro Negro, né? E, coincidentemente, o Tite resolveu colocar ele para jogar contra o ex-time na casa deles, né? Lá na antiga casa dele, no estádio Nabi Abichedi. Bom, o Pedro Henrique faz o gol, então, aos 30 minutos. O Bragantino teria um jogador expulso no primeiro tempo, mas com a ajuda do VAR, a expulsão é cancelada corretamente, mas o Flamengo reclama muito da arbitragem ainda por conta de pênaltis não dados, outros lances que poderiam ter expulsão. E o Marcos Braz, na coletiva, falou bastante sobre isso e meteu lá que acontecem inalações em relação ao VAR. Ficou confuso. Confusão, né? Ele queria falar outra coisa, mas acabou confundindo a palavra. Bom, no final do jogo, o Flamengo, que poucas chances teve, né? O De La Cruz acho que foi o melhor jogador do Flamengo, vencendo na temporada, foi uma contratação muito boa, apesar de poucos gols. Ele é um cara muito importante no meio de campo e ele descolou um passe sensacional para o Bruno Henrique, que dominou perfeitamente, e a finalização também foi muito boa, sem chance para o goleiro Cleiton. 1-1 foi o placar final. O Flamengo segue aí com problemas para vencer, né? E principalmente para vencer com tranquilidade, que até quando vence, foi um jogo sofrido contra o Amazonas. Conseguiu esse empate agora, reclama da arbitragem, sempre reclama de alguma coisa, ou é altitude, ou é a ciência, né? O Tite. Então, achei muita zoeira aí, né? Em relação a isso, e muita reclamação por parte da torcida do Flamengo. E ainda mais que o contrato do Jorge Jesus com o Al Hilal está acabando, e não se sabe qual será o futuro dele. Aí começa a aumentar ainda mais a pressão sobre qualquer técnico que esteja à frente do Flamengo, né? Foi assim com todos os outros, vai ser assim com o Tite também. Está sendo. Em Itaquera, Corinthians e Fortaleza se enfrentaram, o jogo terminou empatado em 0-0, com destaque aí para a atuação dos dois goleiros, Carlos Miguel e também o João Ricardo. O Corinthians foi melhor no jogo, o Corinthians teve mais posse de bola, mais finalizações, o João Ricardo foi mais exigido, Fortaleza finalizou ao todo 12 vezes, 2 na direção do gol, e aí as 2 defesas do Carlos Miguel, enquanto o Corinthians finalizou 18 vezes, 9 na direção do gol
do João Ricardo. É isso, o Corinthians melhora aí nessas últimas partidas, teve a grande vitória contra o Fluminense, a vitória sofrida mais na Copa do Brasil, né? Foi um jogo mais difícil do que se esperava. E agora, num jogo complicado também, eles conseguem jogar bem, mas não conseguem colocar a bola na rede, né? O Yuri Alberto está machucado, o Pedro Raul não é titular nem mesmo com a ausência do Yuri Alberto, até porque quando ele entra não consegue fazer muita coisa, e dessa vez o Romero não estava inspirado, então não teve gol. Atlético Paranaense e Vasco na Liga Arena, o Furacão venceu por 1-0, gol marcado pelo Eric. Ficou barato essa derrota do Vasco, né? Eu já esperava que o Vasco não fosse conseguir vencer lá, e nem empatar, se empatasse ia comemorar bastante. Já esperava a derrota e pelas circunstâncias ficou muito barato mesmo, né? O Vasco perdeu o Hugo Moura com 15 minutos de jogo, o Hugo Moura que até outro dia era jogador do Atlético Paranaense, ele é genro do Cuca, ele é noivo da filha do Cuca, e dizem que por isso que ele saiu do Atlético Paranaense, eu não vejo tanto sentido, né? Porque até porque na seleção da Espanha, por exemplo, tinha lá o Ferran Torres, que não é mais genro do Luiz Henrique, mas era, e ele era sempre convocado, ele não era titular absoluto por conta disso, né? Até tem treinador que treina o filho e não coloca de titular, nada a ver. Eu não sei qual foi a questão, né? Ou se eles não se dão bem, que mandar embora. Bom, fato é que o Hugo Moura, que estreou bem contra o Fluminense, deu aquele passe pro Verratti, aí depois foi muito mal contra o Criciúma, foi um dos piores em campo, e dessa vez foi pior ainda do que seria se tivesse os 11 o tempo inteiro, né? Porque com os 11 talvez o Vasco conseguisse se defender. E o que acontece? Não é nem pela expulsão, ele erra um passe bizarro. Ele era para ser o jogador do Vasco com a maior facilidade, né, de jogar no gramado sintético, visto que ele jogou lá por 3 anos com o Atlético Paranaense. Não, ele erra, o Atlético ia sair de cara pro gol, acho que era o Canóbio, e aí ele faz a falta, né? Trocou o gol pela falta, mas ainda talvez o Léo Jardim pegasse, talvez o cara chutasse para fora, vai saber. Era melhor deixar, né? Trocou a expulsão pro gol, e quase que na falta sai o gol, a bola vai no travessão, e aí um pouco tempo depois sai o gol do Eric, uma boa enfiada de bola do zagueiro Gamarra, bom zagueiro do Atlético Paranaense, e o Esquivel dando assistência pro gol do Eric, onde, ao meu ver, o Lucas Piton foi muito mal na marcação, né? Ele estava na frente e não conseguiu tirar. Mas acontece então 1-0. O Furacão domina o primeiro tempo completamente, né? No segundo tempo o Vasco melhora um pouquinho. Mas não é muita coisa, né? Tem a reclamação de um lance que a bola bateu na mão do jogador do Atlético Paranaense, nem cartão amarelo teve, pelo menos o amarelo tinha que dar. O gol anulado do Verratti por impedimento. É aquela coisa que eu sempre falo, né? Eu não tenho um impedimento semi-automático, mas a derrota ia vir de qualquer jeito. Eu não vou reclamar da arbitragem do Daronco, não. É isso. No Barradão, Vitória e São Paulo, 3-1 para o São Paulo. Vitória segue muito mal no campeonato, apenas um ponto somado no clássico contra o Bahia. Mais uma derrota em casa. Luciano abriu o placar para o São Paulo aos 45 minutos. Vale lembrar que o Wagner Leonardo foi expulso aos 7 minutos de jogo, uma expulsão bastante questionada pelo time do Vitória. Então o Luciano faz o gol aos 45 minutos. O Vitória até empata no começo do segundo tempo com o William, mas logo na sequência o Luciano faz mais um e o São Paulo volta à frente do placar. No finalzinho ainda dá tempo para o Ferrarese fazer o terceiro gol do Tricolor, que em 2023 venceu apenas um jogo fora de casa, foi justamente lá na Bahia, contra o Bahia, em Salvador, na Arena Fonte Nova. E nesse ano, em 5 rodadas, já venceu 2 partidas fora de casa. Coincidentemente, ele terminou com um jogador a mais nas duas, né? Contra o Atlético Goianiense em Goiânia e agora contra o Vitória lá na Bahia. Caiu de novo. Só a câmera, ao que parece. Ao que parece. Center alarme, serviço lixo. Enquanto o Vitória só se dá mal, o Bahia vence mais uma. Venceu o Botafogo, até então líder do campeonato fora de casa. O jogo teve polêmica de arbitragem também. John Textor já vai poder aí recrutar mais provas para ele apresentar lá na CPI.
Bom, o Everaldo abriu o placar para o Bahia aos 45 minutos do primeiro tempo, né? Nos acréscimos da primeira etapa, bateu muito bem o pênalti o Everaldo, jogador que vinha sendo bastante criticado pelo torcedor do Bahia, mas é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro até aqui. O Jefinho empatou para o Botafogo num belo gol. O Botafogo chegou a virar o jogo no lance onde é dado impedimento, mas a linha do VAR foi traçada no braço do jogador. E como você sabe, qualquer toque com a mão, né, não vale. É falta. Se fizer um gol de mão, não vai valer. Então, o braço não gera impedimento. Então, o gol era legal, né? Realmente, o John Textor vai reclamar com razão. Mas ele está até afastado, por enquanto, das ações do Botafogo, né? Por conta lá do que passou anteriormente. Mas aí o Felipe Neto faz a parte dele de reclamar. O Rafael Ratão, no final do jogo, ficou da vitória do Bahia, e vai para vitória, não, triunfo do Bahia, e o Rogério Ceni vai fazendo um bom trabalho. Chegou a ser pressionado ali por conta da derrota na final do estadual para o Vitória, mas ele salvou o time do rebaixamento no ano passado, e ele até falou, né, que lá na internet, né, muita gente não tem nem onde dormir agora, e eu tô aqui revoltado só porque a internet está uma merda, mas está uma merda, né? Mas vamos relevar, né, problemas menores. Ó, e o Palmeiras já está aproveitando aí que o Botafogo está pipocando e mantendo aí a sua regularidade. Né? O Palmeiras venceu por 2-0 o Cuiabá fora de casa. O Cuiabá faz uma campanha terrível, mas eu acho que tem muita responsabilidade da diretoria em afastar o seu artilheiro. Né? O Cuiabá até agora não marcou um gol no Campeonato Brasileiro em 4 rodadas, porque eles têm um jogo a menos. E sem o artilheiro fica mais difícil fazer gol, né? Ficou um bom tempo sem treinador também, é verdade, né? Agora trouxeram lá o Petit, português. Vamos ver se vai dar certo. Se eu fosse ele, já pedia para reintegrar o Davidson ou trazer alguém ali para substituí-lo, né? Estão falando que o Davidson vai para o Cruzeiro no meio do ano. Mas até lá não é melhor que ele jogue? Ele estava jogando bem, ele não estava jogando mal, né? Então, o que é isso? Bom, como vocês já sabem, né, os jogos envolvendo os times gaúchos foram adiados, então não tivemos nessa quinta rodada Cruzeiro Internacional, Juventude Atlético Goianiense, Grêmio e Criciúma, jogos que serão remarcados, ainda não sabemos para quando, né? Bom, enfim, que se dane a Copa Verde, vamos ver aqui a classificação do Campeonato Brasileiro após essa quinta rodada. Dividem a liderança Atlético Paranaense e Bahia, 10 pontos para cada um na frente, porque tem um saldo de gols melhor, visto a goleada que ele aplicou no Cuiabá na primeira rodada. Saldo de 4 para o Furacão, de 2 para o Esquadrão de Aço do Rogério Ceni. O terceiro colocado é o Botafogo, com 9 pontos, empatado com o Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. O Palmeiras é o sexto colocado com 8 pontos, o Flamengo tem a mesma coisa. Com 7 pontos temos aí o trio São Paulo, Internacional e Cruzeiro. Com 6 pontos tem Grêmio e Fortaleza, os tricolores. O Criciúma tem 5 pontos, assim como Corinthians, Juventude e Fluminense. E agora aparecendo na zona de rebaixamento, temos o Vasco com 3 pontos, Vitória e Atlético Goianiense com 1 e o Cuiabá com 0 pontos, 0 gols marcados e 10 gols sofridos nesses 4 jogos que ele fez. Os artilheiros do Brasileirão, por enquanto, são Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro, Everaldo do Bahia e Luciano do São Paulo. 3 gols para cada um. E os líderes de assistência, tem muita gente empatada com 2, né? O Álvaro Barreal do Cruzeiro, o Gustavo Scarpa do Galo, o Hulk. É muita gente, né? De La Cruz deu assistência nessa rodada. Acho que foi o único que aumentou sua estatística nessa rodada foi o De La Cruz.